Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer uma visita nos sítios arqueológicos brasileiros. Quer dizer, hoje não, nós vamos em um sítio arqueológico. Vamos embora lá para o Piauí, numa cidadezinha chamada Raimundo Nonato, que tem o maior sítio arqueológico brasileiro. Vamos descobrir o que a gente pode fazer nesse sítio, por que atrai tantos turistas. Eu queria ir para lá agora visitar esse sítio. Ele é tão grande, que para você visitar todo o sítio, você vai precisar principalmente de uns 18 dias. E aí você pode andar lá até a noite. Por que as pessoas querem ir lá? O que elas querem saber? O que elas querem conhecer? E os cientistas, os arqueólogos, o que eles querem estudar tanto nesses lugares? Meio, muitos podem pensar meio ao nada, mas é um meio com tudo, um meio cheio de histórias. A história, esse sítio é tão importante que ele conta a história do homem, do surgimento do homem nas Américas. E a gente vê que muito antes dos indígenas que foram encontrados pelos portugueses, haviam outros homens habitando essas terras, outros tipos que tinham crânio maior. Tudo isso foi descoberto graças a ter encontrado esse sítio. Vamos entrar nele? Não posso esquecer que se você chegar lá em Raimundo Nonato e for visitar o Homem das Américas, que é o nome que esse museu aberto se chama, e tem também museu fechado, se chama Homem das Américas, não pode esquecer de fazer uma selfie aqui nessa pedra, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que é belíssima. Então vamos lá. O que a gente vai encontrar nesse passeio, né? Nesse sítio arqueológico? Gente, sítio é uma área delimitada, tá? É uma área que ela tem um certo limite, porque é onde se encontra vestígios de uma civilização que viveu no passado. Então, o limite dela é a área habitada por essa civilização que viveu no passado, há muito tempo atrás. Gente, se viveu alguém ali e depois vem a ação do tempo, erosão ou até soterramento, então muitos objetos eram enterrados, os corpos eram enterrados, então encontra as armas que ficaram por ali, então encontra vestígios de tudo isso. E vestígios é o quê? São instrumentos, restos de instrumentos que eles utilizavam para sobreviverem, armas, ferramentas, casas, vestimentas, objetos e pinturas. Gente, se eu chego na sua casa e não tem ninguém, tem a chave, você me deu a chave para eu entrar, né? Não pode entrar sem permissão. Mas não tem ninguém, eu não te conheço. E se eu olhar, quais são as ferramentas que você usa? Quais são os eletrodomésticos que você usa? Quais são a forma de decoração da sua casa? Eu vou entender muito sobre você, sobre o seu estilo de vida, o que você se alimenta de quê? O que você tem na geladeira? Eu vou entender até mesmo, eu vou poder até imaginar como é você fisicamente. Eu posso até deduzir alguma coisa, ou pelo menos imaginar alguma coisa, e eu vou acertar em muita coisa. Então, se eu olhar ali, seu gosto musical, tudo eu posso descobrir observando a sua casa. Bom, esses sítios arqueológicos são a casa desse povo, dessa comunidade que viveu em tempos passados. Então, se eu vou descobrir os objetos que ele utilizava, eu vou descobrir a história deles. Então, o estudo desses objetos serve para isso, para descobrir como era o modo de vida dos homens que viveram lá no passado. Então, vamos lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, que é daquele parque, né, o sítio arqueológico lá do Piauí, o maior sítio brasileiro. Gente, se nós temos aquela riqueza toda, nós devemos ser gratos a essa senhora. Essa senhora, ela é arqueóloga, e aí um dia ela estava numa exposição lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, e ela ouviu um senhor falando assim, ela estava olhando pinturas rupestres.
e ela ouviu um senhor muito simples falando assim, lá no Piauí tem um lugar, no meio da mata, que tem umas pinturas dessas. Como assim? Ela teve que ir conhecer. Só que o acesso era tão difícil, tão difícil. Ela saiu de São Paulo e aí ela foi de carro. Só que ela não conseguiu chegar lá, porque não tinha estrada, era tudo muito difícil. Ela não conseguiu. Depois de muita luta, ela voltou para São Paulo e ela foi morar, se eu não me engano, na França, fora do país, trabalhando. E aí um dia ela foi convidada, ela voltou ao Brasil e ela foi visitar esse sítio. Logo ela se apaixonou porque ela viu que tinha muita coisa para ser descoberta. E ela fez muitas descobertas e atraiu outros pesquisadores. E hoje ela é diretora desse sítio que está ameaçado por falta de investimento de verba. Já demitiram os funcionários e parece que fecharam. Quer dizer, segundo ela, um sítio arqueológico não é fechado, né? Então é mais preocupante ainda, porque ele não é monitorado. Ele não é, então muitas pessoas podem entrar e podem inclusive se ferir, se perder lá dentro. Então olha o perigo. A Nieden Guindon, que conheceu esse sítio em 1973, um ano antes de eu nascer. Então, vamos lá para o Piauí. Esse sítio fica mais ou menos nessa região aqui, onde eu estou colocando o dedo, né, que fica São Raimundo Nonato. E lá tem um museu do homem americano, porque conta a história do homem nas Américas. Olha só. Então, aqui uma vista da cidadezinha de Raimundo Nonato, né, uma capela, e aqui por trás essa vista maravilhosa, que já é o sítio arqueológico. Alguns dizem que esses sítios aqui você encontra fóssil de animais marinhos. Então, isso significa que antes, muito antes de haver civilização, quer dizer, de haver pessoas nesse local, esse sítio, isso daqui foi uma área oceânica, lembra? A terra toda juntinha, então os blocos eram todos juntinhos. Mas aí, que isso daqui já foi um passado muito distante, que não se sabe quando, mas já pode ter sido um oceano. Então, vamos lá, para Raimundo Nonato. Vamos entrar no sítio? Essa daqui é uma das, acho que 26 entradas do sítio, guaritas que entram nos sítios e monitora todas as pessoas que entram. Você não pode fazer uma visita desse sítio sem contratar um guia, não pode, porque é perigoso de se perder. E também você não vai saber das histórias, enfim. Você precisa de um guia para andar lá dentro. Gente, olha só, que imagem belíssima. Parece mesmo uma área oceânica, que já foi um oceano um dia, né? Mas aqui tem muito desgastes de erosão, e aí esconde tesouros. Então aqui ele está vendo de uma das partes que os visitantes têm acesso, ele tem essa vista aérea. Muito lindo. E aqui, nos caminhos que os visitantes podem andar, são todos caminhos assim marcados. Então, olha, não tendo manutenção, diz que hoje tem coisas quebradas, aí perigoso pisar, cair, por falta de manutenção. Muito triste isso. Olha só, não sei se você consegue ver aqui um pouquinho meio avermelhado, são pinturas rupestres. Mas tem um museu fechado aí também, e que lá dentro eles têm as fotos e as histórias, as leituras que são feitas por esses estudiosos sobre as pinturas que são encontradas. Ai, gente, eu queria tanto estar passando aqui, até consigo me imaginar aqui. Então, aqui é um dos sítios, lá tem muitos sítios. Sítio é um lugar que os pesquisadores eles começam a cavar com muito cuidado, às vezes com pincel mesmo, para encontrar os vestígios da população ou dos habitantes de muito tempo atrás. E aqui é um dos sítios, então quando a gente passa, a gente consegue ver esses sítios. E ali tem a história, alguns têm todo explicando o que foi encontrado aqui, e alguns até objetos foram achados. Muitos, para facilitar o entendimento dos visitantes,
aí fazem algumas fazem, né, constroem esse objeto, uma réplica do jeitinho que ele foi encontrado, para a gente ter essa ideia de como que os arqueólogos encontram os objetos. Olha só, outra vista do parque. Então, ele tá, né, a vegetação dele é caatinga, gente. Aqui é um período chuvoso, então se encontra tudo verdinho. E é melhor a gente visitar esse parque nesse período de chuvoso que a vegetação está mais bonita. Mas ele é a vegetação típica de Caatinga. Então, aqui um outro sítio, né, coberto porque ainda está em estudo. Os pesquisadores de várias universidades que estudam arqueologia, então eles vão lá e enquanto ainda está em estudo tem que ficar coberto para proteger. Aqui, olha só, pinturas nas rochas. Ah, gente, olha só que lindo. O que é? Você consegue fazer a leitura dessa pintura? O que você imagina que está representado nessa pintura? Olha só. Eu olhando aqui, eu vejo que eles têm ferramentas. Ferramentas, não sei se aqui parece até uma taxazinha de fogo, né? Mas tem ferramentas, e eles estão lutando. Ou eles estão lutando, ou eles estão sofrendo castigo, sendo castigados, que é uma luta também. Mas esse homem já tinha ferramentas. Olha só, animais, vários animais, então eles, né, eram carnívoros, né, comiam animais. Isso daqui eu imagino que é da vegetação da caatinga, que eles representaram. E, enfim, aqui eu imagino que sejam onde eles preparavam os alimentos. Esse daqui eu imagino que seja, talvez, métodos dele e algumas marcações de contagem, não sei. Nesses sítios, um dos vestígios, né, dos muitos encontrados, são restos de ossos de animais. Esse daqui é o osso da mão de um preguiça gigante, que já foi extinto. Ele foi encontrado, partes, e montou praticamente a mão completa de um preguiça gigante terrestre. Então, existiu esses preguiças gigantes lá na Serra da Capivara, Brasil, Piauí. Eles já produziam esses povos mais recentes, né, em outros sítios, eles já produziam muitos vasos de cerâmica, inclusive lá em São Raimundo Nonato, tem vários artesãos que produzem vasos, então são indígenas mais recentes. Esse crânio aqui, ele está em destaque dentro do museu, porque esse crânio ele é bem mais alongado e ele tem mais de 10 mil anos. São de povos que viveram há 10 mil anos atrás, né? Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, então, né, a música do Raul Seixas, e esse homem aqui, ele nasceu há 10 mil anos atrás, realmente, e o crânio é bem mais alongado, diferente dos crânios dos indígenas encontrados pelos portugueses, e é semelhante a um crânio encontrados, achados lá na África. Então a gente não se sabe como, mas pode ser que aqueles homens da África tenham vindo para cá, de alguma forma, porque parece ser muito, quer dizer, são muito parecidos, né, a estrutura do crânio. Interessante, né? Olha só, esse aqui é um machado de pedra polida, há 9 mil anos, data de 9 mil anos. Então, esses povos já tinham desenvolvido a técnica da pedra polida. Então, tem, inclusive, achados assim, de pedras mais ainda polidas, mais trabalhadas, com muita luta, né? Porque as ferramentas eram bem rústicas. Nesse parque, eu vou parar por aqui, mas tem muita história, mas nesse parque ele tem, inclusive, o que eu quero falar? A divisão, os estudiosos chegaram à conclusão que a divisão do trabalho entre homens e mulheres era muito
muito bem dividido, né? Tinha tarefa de homens e tarefa de mulheres. Bem definido. Olha só, saindo do Parque da Capivara, a gente pode visitar vários outros sítios arqueológicos, né? A gente pode ir em Pernambuco, Parque Nacional do Catimbau, pode ir lá no Amapá, no Parque Arqueológico do Solstício, Roraima, Sítio Arqueológico da Pedra Pintada. Podemos ir lá para o Rio Grande do Sul e o Sítio Arqueológico de São João Batista, Rio Grande do Norte, no Sítio Arqueológico do Lajeado de Soledade, enfim, Minas Gerais, o Sítio Arqueológico da Lapa Vermelha, Rio Grande do Norte. Gente, é tanto sítio no Brasil, com tantas histórias. Essas terras são muito ricas em história. Bom, o que eu posso finalizar com vocês? Dizendo que os sítios arqueológicos brasileiros preservam uma riqueza histórica, preservam muita história, muito importante. Além de serem lugares onde a natureza se mostra com toda a sua beleza. Então, vale a pena conhecer as maravilhas que esses lugares guardam, que esses lugares reservam. Vale muito a pena. Até mesmo a gente visitando, a gente colabora para que esses parques não sejam fechados, já que o investimento é muito pequeno nesses parques. Muito aquém do que eles precisavam realmente para manter tudo. Olha que interessante, isso aí é só uma curiosidade. Esse fóssil ele tem o nome de Lucy. Esse fóssil foi descoberto pelo antropólogo Donald Johanson. Tem mais de 3 milhões de anos. E também pelo estudante Tom Gray. Eles estavam lá no ano que eu nasci, 1974. Parece que próximo aí do meu nascimento foram descobertas muitas coisas. E aí eles estavam acampados e no acampamento, quando eles encontraram esse crânio, estava passando uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy está no céu com diamantes, cobertas, né, com coroas de diamantes. Essa é a história da música. Fala de uma garota que está no céu coberta de diamantes, com diamantes. E aí eles colocaram um nome, porque esse é um crânio de uma mulher, e aí eles colocaram o nome de Lucy. Uma grande coincidência, né, gente? Então, esses achados é cheio de curiosidades por trás. Desculpa, o Skype chamando para uma aula, chamando a Júlia para uma aula. Então, vamos lá. Agora, com a atividade. Escreva com as suas palavras o que é um sítio arqueológico. Gente, o que é um sítio arqueológico? Já vou dar uma dica. É um local delimitado, onde se encontram objetos. Que objetos podem ser encontrados nos sítios arqueológicos. E eles evidenciam o quê? O que houve nesses sítios lá no passado? Servem para a gente estudar o quê? Coloque isso na sua resposta. Então, vamos lá. O Brasil tem importantes sítios... O Brasil tem importantes sítios arqueológicos. Assinale a alternativa que não se refere a um sítio arqueológico. Então, vai lá naquela lista da página 238. Aqui tem vários sítios arqueológicos. Eles estão listados. E aqui, não se encontra ali, porque não é sítio arqueológico. Então, vamos lá. Sítio aí o qual? A gente até já falou sobre esse local, que não é sítio arqueológico, é um local que foi reflorestado. Dica. Então, vamos lá. No exercício 3, ao observar as imagens de pinturas rupestres neste material, percebemos que elas são feitas
sobretudo no quê? Onde que faz as pinturas rupestres? No corpo das pessoas? Aí seria tatuagem, né? Em artefatos de cerâmica, em rochas ou em louças? Já sabe a resposta, né? O que os objetos ou quaisquer restos encontrados em escavação arqueológica podem revelar? Então, o que esses objetos, esse material todo que é encontrado, eles revelam para a gente? Escreva aí, gente. Atividade 5, cadê? Atividade 5 está aqui, não precisa fazer nesse momento. A gente não vai poder fazer exposição, conversar sobre isso, então eu vou deixar vocês aqui sem fazer. Mas eu vou pedir a você que pegue um daqueles sítios arqueológicos aqui na página 238, vai lá, pelo menos um, e leia na internet, olhe na internet, passei pela página, observando o que a gente pode encontrar, o que descobriram nesses sítios, tudo bem? Vamos para o próximo? Olha só, gente, quer dizer, a aula termina aqui, hoje vamos parar por aqui, mas eu quero dizer o seguinte para você: brincadeira de criança é coisa séria, e é tão séria que é brincando de escavar, é brincando de esconder seus dinossauros, é brincando de esconder objetos e depois cavar para procurar, você está brincando de ser arqueólogo. E pode ser que com essa brincadeira você descubra que você seria muito feliz, ou será, estudando arqueologia. Então, brincadeira, é por isso que eu finalizo a aula quase sempre falando assim, vai brincar, porque brincadeira de criança é coisa muito séria. Boa brincadeira, que encontre seus tesouros.